E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química, continuando com um conjunto de aulas sobre eletroquímica. Nesta aula a gente vai falar um pouco mais sobre a eletrólise e algumas de suas aplicações. Então vamos falar sobre eletrólise ígnea, eletrólise em solução aquosa, diferentes tipos de sistema de eletrólise que podem ser montados, como que funciona também esse processo. Querem entender um pouco mais sobre isso? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Continuando com as aulas sobre eletroquímica, né? Nesta aula a gente vai falar um pouco mais sobre o processo de eletrólise. Quando eu falei com vocês na primeira aula sobre eletroquímica, eu mostrei para vocês essa figurinha aqui que podia mostrar os dois principais, vamos dizer assim, caminhos que a eletroquímica pode estudar, né? Que é o caminho de uma reação química, a partir de energia química, produzir energia elétrica, né? Ou seja, produzir corrente elétrica, por exemplo, que é o que as pilhas fazem, as baterias fazem, né? E a partir da aula de hoje a gente vai falar sobre esse outro processo aqui, ó, que é o processo que a gente chama de eletrólise, que é um processo que as reações químicas elas ocorrem quando se utiliza de energia elétrica. Então, são reações que normalmente não ocorreriam, vamos dizer assim, espontaneamente, né? Coisa que com a pilha ocorre, espontaneamente a reação ocorre e produz corrente elétrica. No caso da eletrólise já não. Precisa da utilização da corrente elétrica para que a partir daí a reação de óxido-redução, a reação redox, possa ocorrer e formar novos produtos, né? A partir dessas transferências de elétrons do material que está oxidando para o material que está reduzindo, né? Ok. O importante da eletrólise é que a partir dela é possível obter diversos materiais, por exemplo, diversos metais que são muito utilizados em outras aplicações. Então, tem muitas aplicações, vamos dizer assim, industriais e mesmo comerciais, que se utilizam da eletrólise. Por exemplo, uma das aplicações é a obtenção de metais, a partir, por exemplo, de minérios. Então, podemos, por exemplo, usar esse exemplo aqui, ó, da obtenção do alumínio metálico a partir do óxido de alumínio. Então, se extrai o minério, se extrai o óxido de alumínio do minério, e a partir de uma eletrólise que a gente chama de eletrólise ígnea, né? Que é uma eletrólise que ocorre em altas temperaturas, que no caso o óxido e o metal, na realidade, o metal vai chegar numa temperatura que ocorre a fusão dele, né? Então ele vai ficar no estado líquido e a partir daí, a partir da aplicação de corrente elétrica, né? No caso aqui relacionado com essa energia elétrica, ocorre um processo de redução, né? No cátodo dessa, vamos dizer assim, desse sistema eletroquímico que ocorre a eletrólise, e nesse cátodo vai ocorrer a redução do metal. Então, uma das aplicações bastante importantes, por exemplo, na indústria, é a obtenção do alumínio e dos metais do grupo 1 e 2 da tabela periódica também. Muitos deles são obtidos por esse método de eletrólise ígnea. Metais como sódio, potássio, cálcio, são tudo metais que a partir dos minérios são extraídos esses óxidos desses metais, e normalmente o óxido desses metais, esses metais estão num estado de oxidação mais 1, mais 2, mais 3, dependendo do tipo de metal, né? Mas normalmente ele não vai estar no estado metálico dele, que é no estado 0, né, de oxidação. Aí, a partir desse processo de eletrólise, normalmente essa eletrólise ígnea, que é feita em altas temperaturas, esse metal vai acabar sendo reduzido no cátodo do sistema e com isso tem a obtenção desse metal da forma reduzida, que aí vão ter várias outras aplicações a partir daí, né? Então esse é um dos métodos que é bastante utilizado na indústria para obter metais. Outra grande aplicação da eletrólise é no método que a gente chama de galvanoplastia, que eu já até cheguei a comentar alguma coisinha lá na primeira aula, né, quando eu falei da eletroquímica no dia a dia, mas que
é um método também que se utiliza da redução de determinados metais, principalmente os metais nobres, como ouro, prata, platina, principalmente os metais nobres, para recobrir a superfície de outros materiais, como por exemplo metais que corroem facilmente, que oxidam facilmente, a gente poderia falar de outra forma, né? E a partir desse método de recobrir a superfície desse metal que oxida facilmente com um metal que é mais nobre no sentido de que ele não oxida facilmente, então ele é estável frente à oxidação, a partir desse método é possível proteger o metal de dentro em relação à oxidação. Um dos exemplos que a gente pode dar é esse método de banho de ouro, né? Em que o metal vai estar em um dos eletrodos, que é o eletrodo no qual vai ocorrer a redução do metal nobre em cima desse metal que está nesse eletrodo, né? E aí o que vai acontecer? Em um dos eletrodos vai ocorrer a oxidação desse metal nobre, e vai ser induzida a oxidação dele, né? Aí os íons desse metal nobre vão se aproximar aqui da superfície do metal que vai ser recoberto por esse método, né? De banho de ouro, que é um dos métodos relacionados com a galvanoplastia, né? E o que vai acontecer? Vai ocorrer a partir do momento que os elétrons entram em contato com esses íons que estão aqui próximos à superfície do outro metal, os íons, por exemplo, de ouro vão reduzir para ouro metálico novamente, formando então nesse outro eletrodo a camada de ouro em cima da superfície do outro metal. Então, eu coloquei aqui ó, as reações que ocorrem no cátodo e no ânodo para vocês terem uma noção. Ó. No cátodo vai ocorrer a redução, que o ouro 3+ vai receber 3 elétrons e virar ouro metálico, que é exatamente esse ouro metálico que vai ser formado em cima da superfície do metal que vai ser recoberto por esse método, né? E no ânodo, que é onde ocorre a redução, o ouro vai oxidar, virar íon, esses íons que vão se movimentar até o outro polo do sistema, e a partir do momento que esses elétrons entram em contato com esses íons no outro polo, eles vão reduzir novamente aqui no cátodo para virar ouro metálico novamente. Então é um método que é bastante utilizado, isso não só com ouro, né? É comum também com zinco, entre outros metais que normalmente vão ser utilizados com o intuito de proteger metais como ferro e entre outros metais que poderiam oxidar com certa facilidade, certo? Muito comum também na indústria ser feita a eletrólise da salmoura, que a gente fala, né? Que a partir dessa eletrólise da salmoura, que na salmoura tem, por exemplo, cloreto de sódio, é possível obter, por exemplo, gás cloro e também o próprio metal sódio, né? Sódio no estado metálico, que também é um método que é bastante comum na indústria química para obter principalmente o gás cloro, mesmo o sódio metálico. Então é a partir de um processo de eletrólise da salmoura. No caso, os íons cloreto, né, que tem no cloreto de sódio, vão ser oxidados para gás cloro, né? E os cátions Na+ vão ser reduzidos para sódio metálico. Então, também um método que é bastante utilizado, vamos dizer aí, na indústria, se utilizando da eletrólise, né? Um outro método que a gente pode destacar da eletrólise ígnea é o método para, no caso, fazer a eletrólise do KF, que é o fluoreto de potássio, né? Que nesse método, basicamente, vai ser fornecida, por exemplo, uma corrente elétrica a partir de uma bateria, por exemplo, no caso aqui está representada por uma bateria de 12 volts, vai fornecer corrente elétrica aqui pro polo negativo, né, que seria o cátodo. Lembrando, pessoal, uma coisa importante da gente comentar é que normalmente no processo de eletrólise,
O cátodo é polo negativo e o ânodo é polo positivo, diferente das pilhas, que o cátodo é polo positivo e o ânodo é negativo. Então inverte na realidade os sinais. No caso da pilha para eletrólise é justamente por inverter também essa questão de um lado é produzida corrente elétrica, no outro consome corrente elétrica, né? Então acaba esses polos sendo modificados aí. Então no caso das pilhas, cátodo, que vem de cátion, né? Tipo, que tem carga positiva, é o polo positivo, e ânodo, que vem de ânion, né? É o polo negativo. Então, na pilha é dessa forma, né? Eletrólise, só lembrem de inverter. Cátodo, polo negativo, ânodo, polo positivo. Só que o que acontece? O ânodo continua sendo o compartimento onde vai ocorrer a oxidação e o cátodo a redução. Isso não muda, é só essa questão do polo mesmo, do sinalzinho aqui do polo que vai mudar, tá? Da pilha para eletrólise. Ok, então o que vai acontecer? A bateria vai fornecer elétrons aqui para esse eletrodo, né? Aí quando o cátion potássio K+, que está aqui, ó, ele receber esse elétron, o que ele vai acontecer? Ele vai ser reduzido para potássio metálico, ó, virando potássio metálico. E no outro lado, os íons F- que se aproximam aqui, eles vão perder elétrons, olha, tá vendo aqui, ó? Eles perdem elétrons e dois íons F-, quando eles perdem esses elétrons, vão acabar formando, se juntando e formando a molécula de F2. Então, isso que acontece em cada um dos eletrodos. Então, no cátodo ocorre a redução do metal K+ para K, né, para potássio metálico, e no ânodo ocorre a oxidação do fluoreto, né, que é o ânion fluoreto, para gás flúor, que seria na forma de F2, né? Então, isso sendo representado aqui, ó, no cátodo K+, no estado líquido, lembrando que a eletrólise ígnea não se utiliza, por exemplo, de um meio diferente no caso do sal ou do metal, né? Não se utiliza, normalmente o próprio meio é o sal, o metal no estado líquido dele, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o K+ no estado líquido recebe o elétron e vai virar o potássio metálico no estado líquido. Depois que ele é resfriado novamente, que ele vai virar o potássio metálico, né? E aqui dois, ó, tá vendo aqui, ó, dois ânions fluoreto, também no estado líquido, vão perder dois elétrons, oxidar, né, e gerar o gás flúor, que aí no caso já vai ser o gás que vai ser, tipo, já vai para o estado gasoso e vai sair, né, desse sistema aqui. Então a equação global somando as duas, né, só lembrando de sempre que você for somar essas duas reações, deixar o número de elétrons na reação do cátodo, que ocorre a redução, e na reação do ânodo, que ocorre a oxidação, deixar o número de elétrons sempre iguais para fazer essa soma, né? Então, aí no caso aqui, vai ter que multiplicar por 2 toda essa reação aqui de cima, que vai ficar 2K+, que vem aqui, ó, 2K+, 2 elétrons, que vai cancelar com esses 2 elétrons que estão sendo liberados aqui pelo ânodo, né? 2 F- que já estava aqui, gerando 2K, porque se multiplicou toda essa reação por 2, tá vendo aqui? E F2, que veio a partir dessa reação da oxidação aqui. Então, com isso, vai obter a equação global de oxirredução para o caso dessa eletrólise ígnea do fluoreto de potássio, que vai gerar o potássio metálico e o gás flúor. Lembrando, uma coisa bastante importante que vai valer tanto para eletrólise quanto para pilha, toda vez que para igualar, por exemplo, o número de elétrons, quando você for somar as semi-reações de oxidação e redução, você precisar multiplicar uma das semi-reações, o valor aqui do potencial, no caso do potencial de redução ou de oxidação, não vai alterar. O que vai alterar é só o sinal se caso você inverta. Tipo, uma reação de redução se transforma em oxidação, ou o contrário, aí sim, o sinal inverte junto com a inversão da reação, se você fizer transformar de redução para oxidação ou oxidação para redução. O sinal inverte, mas o valor não muda mesmo que você multiplique a reação, né?
Então isso é uma coisa bastante importante da gente salientar nesse caso. Porque quando multiplica tudo aqui por 2, vocês já vão, então tem que multiplicar por 2 aqui também o potencial. Não, o potencial nesse caso, o valor dele é sempre o mesmo, independente de que número a gente multiplica ou multiplique ou divide aqui em qualquer uma dessas semi-reações, né? Então, depois que soma, é só somar também os valores aqui, ó, desses potenciais, né? E aí vai chegar nesse valor aqui de menos 5,8 volts. Uma coisa bastante importante. Por que que numa reação como essa é necessário ser feito eletrólise e não, por exemplo, ela não gera corrente elétrica espontaneamente? Justamente porque o valor do potencial desse sistema, dessa reação redox, vamos dizer assim, é um valor negativo. E lembra que eu comentei com vocês, uma aula anterior, que normalmente o processo de reação redox, ou mesmo de oxidação e redução, eles vão ocorrer quando o valor desse potencial for positivo. Aí é porque eles ocorrem espontaneamente. Então, sempre que for negativo, normalmente não vai ser espontâneo. Então, normalmente você vai ter que forçar de alguma forma para essa reação ocorrer. E no caso da eletrólise, como que é forçado? A partir da corrente elétrica. Então, isso que é bastante importante da eletrólise. Normalmente, os valores da equação global, no caso da eletrólise, vão dar valores negativos mesmo, o que vai indicar que a reação redox é não espontânea, e por isso que precisa da corrente elétrica para ela ocorrer. Certo? Então, continuando, existe um outro tipo de eletrólise, que é a eletrólise que a gente fala que é em solução, daí, por exemplo, em solução aquosa mais utilizada. Aí você poderia me perguntar, tá, professor, mas por quê? Qual que é a diferença da ígnea para insolução aquosa? Lembrando que a ígnea, normalmente, ela é necessária ser feita em altas temperaturas para fazer com que os próprios compostos que estão sofrendo a reação redox, por exemplo, estejam no estado líquido. No caso dessa eletrólise em solução aquosa, não necessariamente os compostos que vão ocorrer oxidação e redução neles precisam estar no estado líquido, no caso dessa eletrólise de solução aquosa. Ou seja, não precisa ser feito em altas temperaturas. Por quê? Porque eles vão estar, na realidade, dissolvidos em água, por exemplo. Mas para isso, o composto precisa ser altamente solúvel em água para que facilite esse processo de eletrólise em solução aquosa. Lembrando que uma coisa que essa eletrólise é vantajosa em relação à primeira é que a eletrólise em solução aquosa ela é muito mais barata de ser feita porque ela não precisa ser feita em alta temperatura. Então, isso já reduz bastante os custos energéticos, né, no âmbito industrial, por exemplo, se fosse utilizar de uma eletrólise ou outra. A eletrólise em solução aquosa ela é bem mais barata nesse sentido, no sentido principalmente energético, né? Então, como que então é feita essa eletrólise aqui em solução aquosa, né? Normalmente, no cátodo, que é o local onde vai ocorrer a redução, a bateria ela vai enviar elétrons aqui, né, para esse eletrodo aqui, para esse eletrodo. O que vai acontecer? O cobre 2+, que são esses íons aqui, ó, em azul, que estão próximo aqui desse polo negativo aqui, o que vai acontecer? Lembrando que normalmente as cargas positivas vão se aproximar do polo negativo, né? E as cargas negativas, que no caso do cloreto, vão se aproximar principalmente do polo positivo. Então, no caso, os íons Cu2+, vão se aproximar desse polo. Quando ele receber da bateria os elétrons, o que vai acontecer? Esses Cu2+, que estão próximos aqui, vão receber esses elétrons, e a partir do momento que o Cu2+ recebe, por exemplo, 2 elétrons, ele vai virar Cu metálico, ou seja, cobre metálico, que vai ficar aqui na superfície desse eletrodo aqui, tá vendo aqui em marrom? Então, é justamente o cobre metálico que está sendo formado, né, a partir desse processo de eletrólise. E no outro eletrodo, já vai acontecer o contrário, né? Dois, por exemplo, íon cloro vão perder 2 elétrons, e quando eles perdem esses 2 elétrons, os 2 cloros se unem, né? E forma essa molécula de cloro que estabiliza mais o cloro, né? Que é a Cl2, que vai ser o cloro no estado gasoso. Então, a partir, por exemplo, desse tipo de eletrólise, é possível gerar o cobre metálico e
o gás cloro a partir desse sal aqui do cloreto de cobre em solução aquosa, em água. Então é um método que também pode ser bastante utilizado para obter compostos, para obter metais na realidade, né? Obter os metais no seu estado NOx igual a zero, né? No seu estado metálico, e também num caso como esse dá para obter também o gás cloro. Certo? Então, isso já tem essa diferença aí da eletrólise ígnea para dissolução aquosa. Ígnea ocorre na fase líquida, porém em altas temperaturas, para fazer com que ocorra a fusão dos compostos. E aí, em solução aquosa, os próprios íons, por exemplo, do sal, que vai fazer a eletrólise, já estão dissolvidos em solução aquosa e é possível ser feito em temperatura ambiente mesmo, que já dá certo. A única coisa que é necessária num caso como esse é que esse composto seja bastante solúvel em água para que ocorra o processo, certo? E também um outro tipo de eletrólise em água que a gente pode destacar, que na realidade não é nem eletrólise em água, é eletrólise da água, que é bastante utilizado também, principalmente para formar esses dois gases aqui, ó, H2 e O2, essencialmente para obter o H2, que depois pode ser utilizado para reações como combustível, o gás hidrogênio, né? Essa reação da eletrólise em solução aquosa pode ser utilizada num caso como esse. Então, no caso dessa eletrólise, vai ser a eletrólise da própria água. Então, ó, você vai colocar a água aqui, e aí vai ter os dois eletrodos, que quando se conecta, por exemplo, com alguma fonte externa que forneça corrente elétrica, né? Lembra que eu comentei com vocês? O que vai acontecer? No cátodo, a água vai começar a reduzir e vai gerar, olha quem ela gera aqui, ó, gás hidrogênio. E no ânodo, no polo positivo aqui, também a água, o que vai acontecer? Ela vai oxidar e gerar aqui, ó, o gás oxigênio. Aí quando soma essas duas semi-reações, a do cátodo e a do ânodo, que no caso em uma a água reduz e forma o H2 e 4OH-, no outro a água oxida e forma o O2 e 4H+, e quando soma as duas reações vai ficar duas águas gerando H2 mais O2. Então é possível a partir da água obter os dois gases, hidrogênio e oxigênio. Uma reação que não seria espontânea para obter, né? Se calcular, por exemplo, qual que é o valor da DDP, né, da diferença de potencial, da tensão elétrica desse sistema, com certeza vai ser um valor negativo. Então não é uma reação que ocorre espontaneamente, a água não vai gerar do nada gás hidrogênio e gás oxigênio, ela precisa de alguma forma ser forçada a partir desse processo de eletrólise, da reação a partir da corrente elétrica, né? Então, reação que é bastante importante aí, principalmente para a produção do gás hidrogênio a partir, por exemplo, de água, né? Então, é bem interessante esse tipo de reação também. Então, nessa aula a gente finaliza essa introdução, vamos dizer assim, da eletrólise, que é uma outra parte tão importante aí da eletroquímica, né? A partir da próxima aula, a gente vai continuar com esse assunto de eletrólise, mas vamos começar a falar um pouco mais dos cálculos que são envolvidos quando se utiliza da eletrólise. Dependendo do quanto de corrente elétrica foi utilizada, por quanto tempo, quanto de massa vai produzir lá de um certo composto, de um certo metal, blá, blá, blá. Então, a gente vai focar um pouquinho mais nesses cálculos na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima aula. Então. Tchau, tchau.